certo? Então, esse capítulo ele se chama Energia Mecânica e sua conservação, tá? Então, a gente vai aprender sobre energia mecânica. Para que vocês possam realmente desenrolar esse assunto, primeiramente, acredite, esse assunto ele é fácil, tá? Ah, não, mas não tem assunto fácil na física. Tem assunto fácil na física, sim. E esse é um deles, tá? Então, a energia mecânica é energia, certo? Que está associado a corpos com massa, certo? Então, se um corpo tem massa, você sabe que massa, né, é formada de partículas, as partículas vibram e tal. E um corpo que tem massa, ele pode ter energia mecânica, certo? A energia mecânica se subdivide em duas formas de energia, tá? A primeira é o que vocês já conheceram no capítulo passado, que é a energia cinética, certo? Então, ano passado, não. Na prova passada, ou seja, para MA, caiu trabalho, né? E trabalho tem uma parte que fala sobre a energia cinética. Energia cinética é energia associada ao movimento, ou seja, quando você tem uma massa se movimentando, certo? Uma das formas de energia que ela tem é energia cinética, energia associada ao movimento, tá? Então, a fórmula da energia cinética é uma fórmula bem de boa. É a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, certo? Então, o mzinho é a massa, certo? Massa em quilograma, tá? O Vzinho é a velocidade. Então, o Vzinho é a velocidade, que é em metros por segundo, tá? E a energia, certo? O EC, que é a energia cinética, ela é medida em joules. Então, o EC, que é a energia cinética, quando você usa nessas grandezas aqui, nessas unidades, a energia cinética, ela é medida em joules, tá? Então, essa energia, né? Energia é uma grandeza escalar, ou seja, energia é uma grandeza escalar. O que é isso? Não tem módulo, direção e sentido, só tem um módulo mesmo, que é a intensidade, tá? Então, a energia a gente não representa por um vetor, é só um valor. Energia, ela é medida em joules, tá certo? A energia é medida em joules. A mesma coisa que aquele do trabalho, certo? A energia é medida em joules, tá? Então, a gente tem que 1 quilojoules, você se lembra que é 1000. Esse casinho, ele é 1000, é 10 a terceira joules, tá? Então, por exemplo, você tem uma massa de... por exemplo, 800 gramas, certo? E você tem uma velocidade de 20 quilômetros por hora, tá? Você tem uma massa de 800 gramas e uma velocidade de 20 quilômetros por hora. Qual é a energia cinética desse cara? Então, qual é a energia cinética desse cara? Então, basicamente, é aplicar a fórmula para descobrir a energia cinética, tá? Então, a massa que está em grama, você tem que transformar. Então, você pega aqui a massa. Ah, Daniel, a massa não pode ser em grama, não. Não. Você volta 3 casas, divide por 1000. Então, vai ficar 0,8 quilos. Então, você divide por 1000, certo? Para chegar em quilos. E a velocidade está em quilômetro por hora, né? Eu não posso deixar isso assim, não, né? Não. Você vai dividir pelo velho 3,6, certo? Você vai dividir pelo velho 3,6. 20 não, macho. Eu tô doido aqui. Eu vou botar um número bonitinho, mano. Retardado mental. 72 km por hora. Pronto. Aí você vai dividir por 3,6. Então vai ficar 72 por 3,6. Ando uma vírgula aqui e acrescento um zero. Aí vai ficar 720 por 36. Então, 72 por 36 vai dar 2. E aí você vai ter 20 metros por segundo, tá? Então, na verdade, a sua velocidade é de 20 metros por segundo. E aí, ou seja, essa partícula que tem uma massa 0,8 com
20 metros por segundo, qual é a energia que ela carrega por ela estar em movimento, tá? Então, a energia que ela possui por ela estar em movimento é a massa, que é 0,8, a velocidade, que é 20 ao quadrado, sobre 2. Então, a energia cinética dela vai ser 0,8 por 2 dá 0,4, 20 ao quadrado vai dar 400. Então, 400 por 0,4, corto um zerozinho aqui para fazer essa vírgula andar uma casa, 4 vezes 40, vai dar 160 joules. Então, a energia associada ao movimento dessa partícula é 160 joules, tá? Então, a energia cinética é bem de boa, tá? Se um corpo está em repouso, né? Se ele está em repouso, a energia cinética é zero, né? Lembra, né? Repouso, velocidade zero. Se ele foi abandonado também, é uma palavrinha que a gente tem que perceber que a energia cinética é zero. Ok. Aí, a energia mecânica, ela pode ser da forma da energia cinética, certo? Mas ela também pode ser de outras formas. Quais? Ela pode ser da forma de energia potencial, certo? Então, ela pode ser na forma de energia potencial. Só que a energia potencial, existem duas energias potenciais. Energia potencial gravitacional e tem a energia potencial elástica, tá? Então, eu tenho energia potencial gravitacional e tenho energia potencial elástica. São as duas formas. Pode ter as duas ao mesmo tempo? Pode, certo? Então, vamos lá. Então, a energia potencial ela se subdivide dessas duas. Então, a energia potencial gravitacional. Então, a potencial gravitacional, ou seja, para um corpo ter essa energia potencial gravitacional, o que é que ela precisa ter? Então, uma partícula para ter, vamos olhar a fórmula, energia potencial gravitacional, tem que ter massa, tem que ter a gravidade e tem que ter a altura, certo? Então, essa fórmula, esse mzinho é a massa, que tem que ser em quilograma, o gzinho é a aceleração da gravidade do local. Então, para ter energia potencial gravitacional, você tem que estar em um lugar que tenha a aceleração da gravidade, certo? A aceleração gravitacional, que na Terra a gente vai ver que é 10 aproximadamente, né, nas questões. E o H é a altura em relação a um nível de referência. Então, referência. Então, você tem que ter, para ter energia potencial gravitacional, energia também medida essa energia potencial gravitacional, obviamente, todas as energias são medidas em joules, tá? Então, para você ter essa energia, você tem que ter um corpo, certo? Esse corpo tem que ter uma massa, você tem que estar num local que tenha gravidade, certo? E você tem que ter uma altura em relação ao nível de referência. E mas quem é o nível de referência? O mais interessante da energia potencial gravitacional é que o nível de referência é você que decide. Então, por exemplo, esse aqui vai ser o seu nível zero, certo? Esse aqui é o nível de referência. Então, quando você adota um nível, as alturas vão ser medidas a partir daquele nível, tá? Geralmente, o que é que acontece? Geralmente, a gente adota esse nível de referência como sendo o solo, certo? Então, geralmente, a gente adota o nível de referência como sendo um solo. Então, o que significa a energia potencial gravitacional? Quando você diz que uma coisa tem potencial, significa que ela tem algo dentro dela, certo? Que poderá ser, digamos assim, transformado, desenvolvido, tá? Então, quando eu digo assim, olha, rapaz, a Luciana é uma menina de potencial, uma menina que tem grande potencial
de ser uma profissional excelente, exemplar. Então, eu não estou dizendo que ela já é, não, estou dizendo que ela tem um potencial, certo? Ela tem uma, como se fosse uma energia dentro dela ainda, que ela ainda não desenvolveu todas as habilidades, mas ela tem essa coisa, tá? Então, energia potencial também é isso, ou seja, você propriamente não identifica, porque um corpo, quando ele está aqui, por exemplo, mesmo se ele tivesse, exemplo, eu tenho um móvel aqui, certo? Então, você tem, mesmo que tivesse aqui alguém segurando, certo? Ou seja, mesmo que você tivesse alguém segurando, desenhei aqui, pronto, alguém segurando. Então, mesmo que você tivesse aqui alguém segurando, essa massa, ela teria essa energia armazenada. Você não, digamos assim, você não percebe, né, essa energia. Porém, ela tem uma energia armazenada por ela estar em uma região que tem campo gravitacional e por ela estar a uma certa altura do nível de referência que você adotou. Essa energia potencial gravitacional, ela é a única das três energias que pode ser negativa. Ou seja, se você pegar um corpo, Daniel, se eu adotar um nível de referência aqui e eu pegar um corpo bem aqui, ó, por exemplo, vou pegar um corpo, vamos chamar esse corpo aqui de A, peguei um corpo B aqui embaixo, ó, certo? Esse corpo B, ele está abaixo. Essa energia vai ser negativa? Vai, porque essa altura ela é considerada negativa, certo? Ou seja, é como se a gente adotasse um eixo, certo? É como se você adotasse aqui, ó, um eixo Y, o eixo da altura, ó, um eixo Yzinho aqui, ó. E a sua origem é essa aqui que você adotou. Então, se o cara tá aqui, ó, ele vai ter um valor negativo, ó, menos um Hzinho aqui, ó. Então, vai ficar menos Hzinho aqui, ó. Então, essa energia potencial, esse corpo B, ele teria energia potencial negativa, porque ela tá aqui embaixo, certo? Então, a energia potencial, ela vai depender exclusivamente da gravidade, tem a gravidade local, da massa do corpo, do nível de referência que você vai adotar e da altura até esse nível, se está acima ou se está abaixo, certo? Do nível de referência, que geralmente nas questões, 95% das questões, vai ser o Sol. Beleza. Então, essa energia ela fica armazenada, tá? Outra forma de energia potencial é energia potencial elástica, tá? Outra forma de energia potencial é energia potencial elástica. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho a energia potencial elástica. Então, o nome você já percebe que tem a ver com elasticidade, tem a ver com mola, tá? Então, primeiro, você lembra da força elástica. Então, força elástica, ou seja, quando você deforma uma mola, ela vai exercer uma força na sua extremidade, tá? Então, a força elástica, ela vale K vezes X. Essa é a fórmula da força elástica, K vezes X, tá? Só que se você tem uma mola, ou seja, eu tenho uma mola aqui, certo? Essa mola, você sabe também que toda mola tem um L0. L0 é o comprimento natural da mola. Então, L0 é o comprimento natural da mola, certo? Comprimento que ela nasceu, né? A bichinha. Comprimento natural da mola. Beleza. Esse Kzinho é a constante. Então, é a constante elástica. Cada mola tem um, certo? Que tem a ver com a rigidez da mola. Constante elástica. Que geralmente, né, é medida em newtons por metro, tá? E o X geralmente é a deformação. É o quanto você vai esticar ou o quanto você vai comprimir, certo? Em metros também. Então, a mola, ela está aqui, no seu comprimento natural. Aí vem alguém, né? Vem alguém e estica essa mola. Ou seja, tem alguém que estica essa mola. Ou seja, você causou a essa mola uma deformação daqui para cá,
certo? Então, a mola, quando ela está bem aqui, ela tem uma energia armazenada, porque ela está deformada. Então, toda mola deformada está armazenando uma energia. Toda mola deformada, seja ela esticando, ou seja ela, você tirando ela do comprimento natural, comprimindo, ou seja, reduzindo o tamanho dela. Ela vai ter uma energia armazenada. Essa energia a gente chama de energia potencial elástica. A gente geralmente bota EP, last, certo? Tem gente que coloca só assim, energia potencial elástica, um EL. Eu não gosto de fazer isso porque tem a energia potencial elétrica no segundo ano. Então, no segundo ano fica EPL, também vai ser energia potencial elétrica. Então, eu prefiro botar energia potencial elástica, certo? Então, a energia potencial elástica, a fórmula é K x2 sobre 2. Então, é uma fórmula, até lembra, né, da energia cinética, porque tem esse sobre 2, ó. Então, a energia que é medida em joules, que é uma mola, armazena, então ela vai exercer força, e ela também vai armazenar energia? Ela vai exercer uma força aqui, ó, uma força elástica, certo? E ela também vai armazenar uma energia quando ela está deformada. K, x ao quadrado sobre 2. O detalhe aqui é você transformar de metro, geralmente ele vai te dar essas deformações em centímetros, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, imagina que o K, ele seja de 1.000 newtons por metro, e o cara vai deformar 20 centímetros, certo? Então, qual é a energia potencial elástica armazenada por uma mola, certo? De constante 1.000 que esteja deformada, 20 centímetros. Aí você faz, ó. Então, primeiro, esse 20 centímetros, ele está aqui para lhe complicar. Até porque mola, geralmente, as molas que a gente vai estudar e que vão cair nas questões e tudo, são molas de tamanho pequeno, então as deformações delas não vai ser deformações de metros e metros, geralmente vai ser deformações pequenas em centímetros. Só que você, para aplicar na fórmula, você precisa passar para metro. Então, você vai voltar duas casas. Então, 0,20 centímetros vai dar 0,2 metros, tá? Então, a energia potencial elástica vai ser 1.000 vezes 0,2 ao quadrado sobre 2. Então, você tem que tomar esse cuidado aqui. Cuidado também com essa conta, 0,2 ao quadrado, certo? Ao longo desses 14 anos dando aula, certo? Eu já vi algumas atrocidades na matemática, tá? Já vi alguns crimes na matemática. Então, um deles é o aluno fazer rapidamente 0,2 ao quadrado, e aí o nego faz assim, ó. 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4, então isso aqui vai ser 0,4. Então, eu já vi alguns crimes desse jeito, certo? E não é bem assim, certo? Isso aqui não é assim, tá? Toma cuidado. 0,2 ao quadrado é 0,2 vezes 0,2, tá? Então, realmente, 2 vezes 2 é 4, porém, como tem uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui, isso aqui fica 0,04, tá? Então, vocês podem até achar, né, que ridículo, é claro que a gente sabia disso, é verdade, mas como eu vejo esse assassinato todo ano acontece alguém fazer isso, então já alerto logo antes, né? Então vai ser o 1.000, eu não vou dividir 1.000 por 2 ainda, porque eu não gosto, deixo o 1.000 mesmo. 0,2 ao quadrado, então fica 0,04 dividido por 2. Então vai ficar o 1.000 que multiplica isso, anda 3 casas, né, para a direita, multiplicar por 1.000. 1, 2, 3. Então vai ficar 40. 40 por 2, então essa energia que essa mola vai ter vai ser uma energia de 20 joules. Beleza. Então, um corpo, tá? A gente viu as três formas. Essa energia, ela fica armazenada, certo? Ou seja, você não fica, digamos assim, vendo, mas ela tem essa energia armazenada, tá? É como o caso da Luciana, ela tem um potencial, mas as pessoas que olham para ela, pode ser que a pessoa nem identifique que ela tem ou não, certo? Então, é uma energia potencial. Ok. E essas são as formas de energia, tá?
Então, a energia mecânica, certo? A energia que um corpo com massa pode ter, ó, a energia mecânica, ela é a soma, ou seja, a energia mecânica é a soma da sua energia cinética com a sua energia potencial, que pode ser daquelas duas formas, tá? Então, você pode tanto escrever assim, certo? Essa potencial pode ser das duas. Ou você pode até colocar energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica, certo? Então, as duas formas estão certas aqui de escrever a energia mecânica. Um corpo, ele pode ter as três, ele pode ter só duas delas, ele pode ter só uma, ele pode não ter nenhuma. Então, aqui ele pode ficar viçando com a sua cara. Você pode ter os três, só uma, duas, tanto faz, tá? Então, a energia mecânica é a soma, certo? De todas as formas de energia em dado ponto. Então, uma partícula em um determinado ponto, tá? Ela vai ter essas energias, em outro momento, ela vai ter outras energias aqui. Ok. Quando um corpo, certo? Quando um corpo ele sai de uma posição, ó, se um corpo está aqui, numa posição, ele vai ser abandonado. E aí ele vai chegar aqui, ó, certo? Então, quando um corpo ele sai, é o mesmo corpo jumento. Então, é A e A, tá? Ou jumento. Então, assim, você tem um corpozinho de massa M. Esse cara, ele vai ir daí para lá. Ou seja, aqui é um ponto A e aqui é um ponto B. Então, o cara, ele vai sair daqui e vai vir para cá. Quando um corpo, ele vai de um ponto para o outro, certo? Quando um corpo se move, certo? Ele está indo de A para B. Essa ida de A para B pode ser classificada de duas formas, ou seja, esse sistema que é o corpo se movendo de um canto para o outro, ele pode ser de dois tipos, que é o que a gente vai estudar, certo? Esse sistema, que é o objeto do nosso estudo, ele pode ser conservativo, ou esse sistema ele pode ser dissipativo, certo? Ele pode ser conservativo ou dissipativo, tá? Os nomes são bem sugestivos, né? Então, se eu perguntar para algum aluno, ei, o que é um sistema conservativo? Eu aposto que o aluno vai dizer, é um sistema que se conserva. Claro, né? Com esse nome conservativo, até a minha avó, né? Então, sistema conservativo é um sistema que conserva alguma coisa, mas que coisa é essa? Então, sistema conservativo é um sistema em que a energia mecânica, que é a soma das três formas de energia, se conserva, certo? Ou seja, no sistema conservativo, eu vou poder dizer o seguinte, ó, que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B, certo? Eu vou poder dizer isso, que é a energia mecânica em A, ou seja, com isso, eu não estou querendo dizer para você que a energia cinética do A é igual à energia cinética do B. Não estou querendo dizer uma dessas formas de energia que é igual. Eu estou falando do todo. Ou seja, se esse cara aqui, ele tem 1000 joules de energia mecânica, ou seja, se a soma da cinética com o potencial dele, todas, é 1000 joules, aqui embaixo chega 1000 joules também, certo? Então, num sistema conservativo, você tem transformações quando o objeto se desloca, só que essas transformações são transformações internas de energia, ou seja, exemplo disso aqui, ó, isso aqui não é uma queda. Então, como isso aqui o corpo está caindo, tem uma dessas energias aqui que vai diminuir. Então, por exemplo, vai ser a potencial, porque a potencial ela depende da altura. Então, se a altura está reduzindo, a energia potencial está reduzindo. Mas, para o sistema ser conservativo, se uma das energias diminui, a outra, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai aumentar. Então, do A para B, certo? Se o sistema for conservativo, você vai dizer que o total de energia mecânica em A
é igual ao total de energia mecânica em B, tá? Para um sistema ser conservativo, qual é a condição? Então, para um sistema ser conservativo, a condição é você desprezar os atritos e resistência do ar. Então, desprezar atritos, certo? Atritos e a resistência do ar, tá? Então, se você desprezar atritos e a resistência do ar, você tem um sistema conservativo. Então, questões que falam despreze os atritos, despreze os atritos, despreze os atritos, você já sabe que aquele sistema ele é um sistema conservativo, tá? E o que é um sistema dissipativo, certo? E dizer que é igual a zero pode. A energia mecânica pode ser zero, basta que um objeto ele esteja em repouso, sem mola nenhuma deformada, no nível da referência, ou seja, no solo. A energia mecânica ela pode ser zero, tá? A energia mecânica ela pode ser zero, sim, certo? Aí é o seguinte, e o sistema dissipativo, como é que é ele, Daniel? Bem, no sistema dissipativo, certo? Você vai ter que ter necessariamente uma força dissipativa. Então, essa força dissipativa é uma força que vai realizar um trabalho negativo. Então, essa força dissipativa, ela realiza um trabalho menor que zero, um trabalho negativo. Geralmente é o atrito. Então, geralmente é o atrito ou uma outra força aí qualquer, não necessariamente o atrito, tá? É porque o atrito é mais comum, certo? E aí, o que é que vai acontecer? No sistema conservativo, que é o que eu vou botar de vermelho, se você tem 1000 joules aqui, ó, de energia mecânica, vai chegar aqui embaixo só 800 joules de energia mecânica, ou seja, a energia mecânica aqui é 1000, isso aqui é um exemplo, tá? E a energia mecânica aqui é 800. Aí você pergunta, Daniel, para onde diabos foi o resto dessa energia, que agora só tem 800? A energia ela foi dissipada. Essa palavra dissipada que ela é perdida. Mas na verdade, você sabe que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a gente diz que a energia foi perdida, mas é porque ela foi perdida, ela saiu de mecânica e foi para energia térmica, ou então para energia sonora. Ela foi para alguma outra energia, ou seja, ruídos significa perda de energia. Quando esquenta uma superfície, também significa perda de energia, ou seja, o atrito aqui vai retirar a energia desse cara, tá? Então, não interessa para que formas de energia foram dissipadas, só interessa que foi dissipada uma parte da energia. Então, no caso aqui, 200 joules de energia, que é nesse exemplo que eu coloquei, 200 joules de energia foram dissipadas. Geralmente, a energia dissipada, a gente diz que é energia dissipada na forma de calor, na forma de energia térmica, certo? Principalmente o atrito, certo? Então, o atrito, ele faz bastante essa transformação de uma energia mecânica em energia térmica, tá? Então, esse 200 é a energia que foi perdida. Então, a gente geralmente, quando a gente vai fazer essa energia dissipativa, a gente coloca assim, ó, energia mecânica inicial, ou seja, do início, é igual a energia mecânica do final, mais essa energia que foi dissipada. Cuidado que nessa fórmula aqui, nessa regra que eu estou colocando, eu já estou dizendo que a minha energia é dissipada. Então, se eu já estou dizendo que a energia é dissipada, a energia ela entraria aqui de forma positiva. Então, ficaria aqui, ó, 1000 joules. Aqui ficaria 800 joules. E essa energia dissipada, ela seria 200 joules. Ou seja,
A energia mecânica, ela perdeu 200 joules. Então, quando a gente fala que perdeu a energia, não é desapareceu, certo? Ou seja, ela foi transformada por uma outra forma de energia que não seja mecânica. Então, de 800, de 1000 passou a ser 800, tá certo? Então, você vai ter esses dois tipos de problema, tá? Problemas envolvendo sistemas dissipativos e problemas envolvendo sistemas conservativos, tá? Quando o sistema é dissipativo, você tem que ter uma força dissipando energia. Essa força que dissipa energia é uma força que realiza trabalho negativo. Então, às vezes, quando o cara ele pede o trabalho da força, qual é o trabalho da força de atrito? O trabalho da força vai ser exatamente, ó, o trabalho da força de atrito vai ser exatamente essa energia dissipada, ó, certo? O trabalho da força de energia de atrito vai ser a energia dissipada. Você só precisa colocar o quê? O sinal negativo, né? Só precisa colocar o sinalzinho negativo, tá? Porque o trabalho, ele é negativo. Mas quando eu falo energia dissipada, como eu já estou dizendo o termo dissipada, já eu posso colocar nessa expressão como um valor positivo, porque eu já estou colocando ele no lado final aqui, tá? Então, essas são as ideias, tá? O sistema conservativo também, o sistema conservativo, ele tem um gráfico, tá? Então, existe um gráfico para o sistema conservativo. Esse gráfico ele é bem de boa. Então, você tem um gráfico, por exemplo, de energia em função, exemplo, do deslocamento de uma partícula. Então, assim, vamos supor que aqui, ó, aqui tem bastante energia potencial e vai reduzindo. Então, a energia potencial, ela foi reduzindo assim, ó. E a energia cinética, ela foi aumentando, ó, certo? E a energia mecânica, que é a soma das duas, ela é uma retinha constante, ó. Ela é uma retinha constante, ou seja, em determinado ponto, se você pegar a energia cinética e pegar a energia potencial e somar, vai ter que dar o mesmo valor, certo? Então, aqui foi só um exemplo, mas esse exemplo ele é um exemplo geral, ou seja, as coisas, quando uma delas diminui, a outra aumenta, certo? Quando uma delas diminui, a outra aumenta. Agora, cuidado, porque essa redução e esse aumento não são proporcionais, tá? Porque aqui é uma soma. Então, eu não posso dizer que a energia cinética e a energia potencial são grandezas inversamente proporcionais. Elas não são, porque aqui eu tenho a ver com uma soma, certo? Não é um produto. Então, quando a soma de duas coisas é constante, certo? A gente não diz que elas são inversamente proporcionais. Não, não são, tá? Mas, apesar de que, quando uma diminui, a outra aumenta, tá? A outra aumenta. Então, vamos ver aqui, ó. E aí, isso finalizaria o conteúdo, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, alguns exemplos clássicos, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos clássicos. Ó, exemplos. Então, um dos exemplos mais clássicos que a gente pode ter é esse aqui. Pera, deixa eu botar aqui. Então, você tem uma bolinha aqui, massa M. Então, você tem uma bolinha aqui, massa M no ponto A, vai cair para o ponto B, e depois a bolinha vai passar aqui pelo ponto C, certo? Então, vamos botar aqui, por exemplo, aqui, uma altura, por exemplo, de 80 metros, certo? Aqui, vamos botar uma altura de 30 metros, tá? Então, a massa é M, nesse exemplo. Você diz que a gravidade do local é 10. Na questão, ele vai dizer para você desprezar atritos. Então, ele vai dizer despreze os atritos.
despreze atritos e vai querer que você ache duas coisas, certo? Se diz que no ponto A foi abandonado, então a partícula foi abandonada no corpo A, ou seja, ela parte do repouso, botar essa palavra abandonado em A, e ele quer que você determine a velocidade em C, em B, uma velocidade em B, e no item B aqui, ele vai querer que você descubra a energia cinética em C, a energia cinética em C. Então, o grande lance da conservação, então esse sistema ele é um sistema conservativo. O grande lance do sistema ser conservativo é você, com informações de um determinado ponto da trajetória de uma partícula, como, por exemplo, a altura, velocidade, essas coisas, você consegue descobrir informações de outro ponto, porque você sabe que a energia total é a mesma, já que o sistema é conservativo. Então, a ideia geral desses conteúdos é isso, certo? A ideia geral é isso. Então, a gente faz assim, bem, o cara tá aqui em A e vai cair, certo? O cara tá aqui em A e vai cair. É isso que eu vou, ó. Ele vai dizer que é conservativo com essas palavras, não, tá? Ele vai pedir para você desprezar os atritos, vai dizer para você desprezar a resistência do ar, vai dizer que não tem forças dissipativas, certo? Ele, em geral, ele não é tão claro, dizendo assim, olha, gente, o sistema é conservativo, lembre. Então, não vai ser dessa forma mongol. Mas a gente tem que pensar uma coisa também, que é usar um pouco a lógica. Se o sistema não for conservativo, ele tem que nos dar alguma informação, ou da energia que foi perdida, certo? Ou ele vai ter que pedir essa energia, tá? E aí você faria conta, tá? Então, quando aparecer essas questões, sistema conservativo, sistema que é dissipativo, vai ficar muito claro que o sistema é dissipativo, tá? Aqui é conservativo por causa das palavras-chave, despreze os atritos, tá? Aí, você vai dizer, então, ó, no começo a gente faz assim, ó, energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B, já que o sistema é conservativo. O que é energia mecânica em A? Você já pode analisar, olhar para o ar, certo? Você já pode olhar para o ar e dizer já qual é a soma de energia. Como é a primeira vez que eu faço, eu vou escrever aqui, ó. É energia cinética em A, mais energia potencial gravitacional em A, mais energia potencial elástica em A. Quem é energia mecânica em B? É energia cinética em B, mais energia potencial gravitacional de B, mais a energia potencial elástica de B. Certo? E aí? E aí que é o seguinte, ó, tá? E aí que é o seguinte. Daniel, mas por que tu escreveu tudo isso? Porque a energia mecânica nem é a soma das três? Então, você escreveu a soma das três. Acontece que, por exemplo, nem em A, nem em B, a gente está vendo mola deformada, ó. Então, você pode anular, certo? Você pode cortar a energia potencial elástica, é zero em A e é zero em B. O A, ele está sendo abandonado. Quando ele é abandonado, ou seja, a velocidade de A é zero. Se a velocidade de A é zero, certo? A energia cinética de A é zero. Então, em A, ele não tem energia na forma de cinética, certo? Em B, Daniel, e a referência? Tu vai adotar a referência para aqui, cara. A gente adota a referência nesse nível aqui, ó. Até porque as questões vão facilitar muitas vezes a nossa vida.
eles vão ter que lidar, em muitas situações, alturas, e eles vão dar altura em relação a algum nível, geralmente o solo. Então, é por isso que a referência vai ser o nível do solo aqui, ó, nesse caso, nessa questão, para ficar mais fácil. Então, o B, ele não tem altura, porque ele está bem no nível de referência, ele está no solo. Então, como no B a altura é zero, a energia cinética em B, ó, vai ser zero. Ou seja, por que que a energia cinética, por que que a energia cinética não, jumento? Por que que a energia potencial gravitacional em B é zero? Porque o B não tem altura, a altura seria zero do B, porque ele está exatamente no solo. Então, papocou aqui. Ah, não, mas se não tivesse, se tivesse no outro canto, aí teria energia potencial. Não tem porque a energia é zero, a altura é zero aqui, certo? Então, na verdade, ó, o que está acontecendo na nossa questão é a energia potencial gravitacional em A, ela vai ser, o valor dela em A, ela vai ser o mesmo da energia cinética em B. Ó. Então, o que está acontecendo do A para B é uma transformação de energia mecânica, tá? Então, a energia que era da forma potencial, certo? Ela está se transformando em movimento, ela está se transformando em energia cinética, tá? Então, o que vai ocorrer é uma transformação da energia mecânica, que é a energia potencial, e a energia cinética. Então, a energia potencial é a massa vezes a gravidade vezes a altura em A. A energia cinética vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura em... Não, jumento, gravidade. A energia cinética em B vai ser a massa, a velocidade em B ao quadrado sobre 2. Ou seja, em B, ele vai chegar com a velocidade VB, que é o que a gente quer saber, tá? Então, nesse tipo de problema que só tem energia cinética igual a energia potencial, ó, você pode cortar até a massa, tá? Então, em alguns problemas, se ele não disser a massa, não é para você entrar em pânico, certo? Ah, ele não deu a massa, ai meu Deus. Não, você não entra em pânico. Se ele não deu a massa, é porque em algum momento essa massa vai embora, tá? Então, aqui, ó, a gravidade é 10, a altura em A é 80, segundo os dados ali, ó, 80. Então, vai ser VB ao quadrado sobre 2. Ó. Esse 2 que está dividindo, ele vai multiplicando. Então, vai ficar VB ao quadrado, vai ser 2 vezes 80 dá 160. 160 vezes 10 ó, vai ficar 1.600. Ó. E aí, esse quadrado, quando joga para o lado de lá, o VB vai ser... Se você tira o quadrado, você tira a raiz. Raiz de 16 dá 4. Ó, raiz de 1.600 dá 40. Então, a velocidade que ele vai chegar em B é uma velocidade de 40 metros por segundo. Ou seja, com a informação que você tinha no ponto A, que era a velocidade em A era zero, ele partia do repouso. E a altura, ou seja, você tinha a energia total já, certo? Você tinha a energia total, tá? Então, essa energia total ela agora em B vai estar apenas na forma de cinética, e por isso que deu para descobrir a velocidade em B. Ok. Aí, pera só um pouquinho que minha esposa tá me ligando. Pronto, pronto. Ó, aí, vamos lá. E a energia cinética em C?
Como é que a gente vai descobrir a energia cinética em C, tá? Como é que a gente vai descobrir a energia cinética em C? Vai ser o seguinte, ó. Vai ser o seguinte. Vou apagar aqui para fazer essa parte, certo? Já salvei aqui. Então, eu vou apagar essa partezinha aqui, certo? Então, como ele quer agora a energia cinética em C, eu posso dizer o seguinte, ó. Veja, se a energia vai ser igual, se a energia vai ser igual, se a energia vai ser igual, a gente faz o seguinte. Veja que a energia mecânica em A, ela pode ser igual à energia mecânica em C. E se você quiser, você também pode dizer que a energia mecânica em B vai ser a energia mecânica em C, ó. Porque a energia total em A vai ser a energia total em B, que vai ser a energia em C, vai ser o mesmo valor da energia total. Então, você tanto pode igualar A com C, como você pode igualar B com C. Você pode fazer as duas coisas. Você pode igualar A com C, como você pode igualar B com C, que vai dar a mesma resposta, já que essa energia tem que ser igual, tá? Então, eu prefiro fazer sempre o início, certo? Ou seja, de onde o objeto partiu, com outro ponto. Então, vamos fazer isso aqui, ó, A com C. Então, em A, aí você não precisa fazer mongolmente escrever aquilo tudo, energia potencial em A, mais energia cinética em A, mais energia potencial elástica em A. Você não precisa fazer com aquela lentidão, com aquele formalismo. Em A, você já olha. Então, você já sabe que tem 3 formas de energia. A do movimento, a da altura e a da deformação da mola. Não tem mola e não tem movimento aqui no início. Então, no início, só vai ter a energia potencial gravitacional. No início, só vai ter energia potencial gravitacional. E no C, o objeto passou aqui pelo B. Quando ele chegar no ponto C, esse objeto, ó, perceba que ele vai ter uma velocidadezinha, certo? Ele vai ter um movimento. E ele também tem altura, mas ele não tem mola deformada aqui no C. Então, a energia mecânica no ponto C, ela só vai estar na forma de energia potencial gravitacional do ponto C, mais a energia cinética do ponto C. Ou seja, no ponto C, eu vou ter as duas formas de energia, certo? No ponto C, vai ter as duas formas de energia, tá? E aí, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que o cara quer descobrir? Então, uma das perguntas que você tem que fazer é: o cara ele quer a velocidade ou o cara quer o valor da energia? No item A, eu queria a velocidade, aí eu desenvolvi a fórmula para achar a velocidade. No item B, eu quero a energia cinética, que é esse valorzinho aqui, ó. Então, se eu quero a energia cinética, eu não vou precisar desenvolver essa fórmula, certo? Eu não vai precisar. Então, pode ser que você tem que achar esse valor, mas você não precisa desenvolver esse valor, certo? Você não precisa desenvolver esse valor. Então, Daniel, para responder esse item, que é a energia cinética do ponto C, certo? Ele tem que dar a massa. Então, assim, qual é a energia cinética do ponto C? Dado a massa, vamos botar aqui uma massa de, sei lá, massa de quanto? Vamos botar uma massa de 20 quilos. Uma massa de 20 quilos para esse bloquinho. A massa M é 20 quilos, certo? Então, vai ser assim, ó. Quem é a energia potencial gravitacional do ar? É a massa vezes a gravidade vezes a altura do ar. Quem é a energia potencial gravitacional do C? É a massa vezes a gravidade vezes a altura do C. E aqui é a energia cinética do C. Então,
Eu não vou precisar desenvolver aqui, colocar V, porque eu não quero V, eu quero esse valor de energia, tá? Aí, nesse momento aqui, também acontecem os assassinatos na matemática. Então, a galera, às vezes, gosta de cortar a massa. Porque naquela outra situação, que só tinha duas coisas, eu podia cortar a massa quando só tinha duas coisas. Mas como tem esse mais aqui, ó, como tem esse mais aqui, eu não vou poder cortar essas massas aqui, ó, certo? Eu não vou poder cortar essas massas. Então, se você cortar essas massas, você se lasca todinho. Então, esse mais faz com que você não possa cortar as massas, tá? Então, é um erro muito comum que acontece. Então, a massa aqui é 20, a gravidade é 10 e a altura A é 80. A massa é 20, a gravidade é 10 e a altura em B é 30, ó, mais a energia cinética. Então, 2 vezes 8 é 16. Então, ó, tem 16 mil joules. Em A, ó, tinha 16 mil joules. Em B, ó, 3 vezes 2 vai ser 6. Ó. Então, vai ser 6 mil joules, mais a energia cinética. Então, se no A eu tinha 16 mil joules, ou seja, a energia total, a energia mecânica é 16 mil, e tem 6 mil na forma de potencial, nessa forma aqui vai dar 10 mil, né? Você pega esse 6, joga para lá, então 16 mil menos 6, então essa energia cinética ela vai ser 10 mil joules, certo? Então, a energia desse ponto C, ela vai ser 10 mil joules, beleza? Então, é isso, tá? Então, de energia mecânica é isso. Claro que quando a gente está explicando, a gente pode, certo? Quando a gente está explicando, a gente pode dar mais detalhes, falar mais coisas. Porém, tá corrido o tempo, né? O tempo tá corrido. E a gente precisa tentar ver a outra física também. Então, como a gente já teve uma ideia geral dessa aqui, vamos fazer a outra física, beleza? Para a gente poder caminhar um pouquinho. Então, na outra física, certo? Depois da parte de refração, entra a parte de lentes, certo? Entre a parte de lentes esféricas. Então, entre a parte de lentes esféricas, certo? Nas lentes é um instrumento óptico, tá? E é um instrumento óptico que o fenômeno que ocorre nas lentes é o fenômeno da refração. Então, a luz ela vai atravessar uma lente. E ao atravessar, né, um outro meio, você já viu que a luz nesse outro meio ela vai mudar de velocidade, né? Porque a refração é isso, mudar de velocidade. E também vai sofrer alguns desvios, tá? Então, nas lentes, você vai ter a refração. Então, os óculos que a gente utiliza, né, e tal, o raio de luz sofre a refração ao atravessar. Beleza. Então, as lentes esféricas, primeiramente, a gente pode classificar as lentes quanto ao seu formato. Então, a lente ela pode ser classificada. Então, existe uma classificação das lentes quanto ao formato. Então, quanto ao formato, a lente ela pode ser classificação. Quanto ao seu formato, a lente ela pode ser, deixa eu botar aqui uma bolinha aqui. Ela pode ser de borda fina, borda fina ou também chamada de delgada. Então, ela pode ser borda fina ou delgada, ou ela pode ser de borda grossa. Ela pode ser de borda grossa ou espessa, certo? Borda grossa ou espessa. Beleza. Além de borda fina, ela é assim, ó. Então, do centro até as extremidades, ela vai afinando, tá? Dos centros até as extremidades, ela vai afinando, tá beleza?
dos centros até as extremidades, ela vai afinando. Ok. O nome dessa lente aqui, certo? Deixa eu tentar desenhar de novo, porque essa bicha ficou feia. Na verdade, os desenhos são bem... Diabo! Pera aí. Os desenhos são muito feios de ser feitos, certo? O nome dessa lente aqui, ela é chamada de uma lente biconvexa, certo? Biconvexa, porque assim, a luz ela vai atingir os dois lados aqui, ó. A luz atinge aqui e a luz atinge aqui, certo? Então perceba, lembra do espelho, tá? Essa face, quando ela é para fora assim, ó, é uma face convexa, tá? E, além de borda, eu vou desenhar outras aqui, porque tem outras aqui de borda fina, mas é só para você diferenciar. Além de borda grossa, eu vou até apagar aqui um pouquinho mais para a direita, aqui, esse diabo. Então, botar bem para cá, pronto. Lente de borda grossa, certo? Borda grossa ou espessa. Então, além de borda grossa, por exemplo, seria essa aqui, ó. Então, isso aqui é uma lente que a gente diz que é uma lente bicôncava, tá? Despreza, eu quero que você despreze as imperfeições desse desenho, tá? Ou seja, o desenho ele é chato de ser feito, principalmente com o que eu estou usando aqui, tá? Então, mas ele tem esses buracos é que são faces côncavas para dentro, tá? Então, aqui é a lente biconvexa. Você pode ter a lente, ó, plano convexa. Pera aí, que essa aqui ficou feia, viu? Pera aí. Plano convexa, certo? Agora ficou bonitinho. Aqui é uma lente plano convexa. E você pode ter a lente que é as duas, que é essa lentezinha aqui, ó. Não, não ficou legal não, ficou legal não. Que é a luazinha, a luazinha, a luazinha. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui a luazinha. É, basicamente essa aqui, que é a convexa côncava. Côncava convexa. Côncava convexa. Que é a luazinha. Então, essas aqui são chamadas de lentes de borda fina ou delgada. Basicamente, porque do meio da lente até as extremidades, veja que a espessura ela vai diminuindo. Ou seja, borda é as extremidades. Ó. As extremidades são finas, ó, são pontiagudas, tá certo? Ou seja, o meio é gordinho e a extremidade ela é pontiaguda, basicamente. Aqui é o contrário, certo? Aqui a bicha ela vai ficando grossa à medida que ela vai chegando nas extremidades. Então, essa aqui é a bicôncava. Você tem essa aqui, ó, que é a plano côncava, ó, plano côncava, certo? E você tem essa daqui, igualzinha a essa aqui, só que fazendo uma curvinha assim, ó. Então, essa aqui, ela é a convexa côncava, certo? Então, você perceba que essas bichinhas aqui, elas são grossas, ó. As extremidades aqui, ó, as bordas, elas são grossas, mais do que o meio. Então, ela é magra no meio e nas extremidades são grossas. Beleza? Beleza, então. Então, essa é a primeira classificação das lentes, quanto ao formato delas, certo? Quanto ao formato.
Ok. Aí, além da classificação quanto ao formato, existe a classificação quanto ao comportamento óptico. Classificação quanto ao comportamento óptico, certo? Então, a lente, ela pode ter dois tipos de comportamento. Ela pode ter um comportamento convergente, certo? Ela pode ter um comportamento convergente, ela pode ter um comportamento divergente. Comportamento convergente, ela é assim, ó. Você tem aqui uma lente, a gente representa a lente convergente desse jeito. Os elementos, esse cara aqui é o centro óptico, esse aqui é o foco, e esse aqui é o ponto que a gente vai chamar de ponto antiprincipal. E aí você também tem desse lado aqui também. Você tem um foco desse outro lado e tem um ponto antiprincipal desse outro lado aqui. Tá. Então, assim, a lente é convergente. Vou desenhar aqui o raio de luz. Vou botar o raio de luz vermelho. Então, a lente convergente, quando o raio vem assim, ó, ele faz isso aqui, ó. Passa pelo foco. Quando o raio vem aqui, ó, bate aqui, ó, ele vai passar pelo foco. Então, o nome convergente é porque o bicho converge, né? Ah, lente convergente, converge, beleza? Então, raios paralelos, ó, quando passam e vão sofrer o desvio, elas vão pelo foco. Ou seja, esses raios paralelos, né? Ou seja, uma lente convergente, se você comparar dois raios quaisquer, antes de passar pela lente convergente e depois, ao passar pela lente, eles vão se aproximar de alguma forma, certo? Então, eles vão ficar mais próximos, eles vão convergir, tá? Então, esse é o comportamento óptico de uma lente convergente, tá? Que você vai ver a formação de imagens e tal, essas coisas. E tem a da lente divergente. Então, a lente divergente. Aí, a lente divergente, ela é a seguinte. Você tem aqui... Ai, meu Deus do céu, vou desenhar esses bichinhos aqui em linha reta cruel. Você tem aqui a lente. Aí você tem foco. Além de divergente, centro óptico, ponto A, F linha, A linha. Então, quando você tem os raios de luz batendo aqui, esses raios de luz, eles se espalham assim. Ou seja, a lente divergente, os raios, eles se divergem, certo? A lente divergente, os raios que vêm paralelo, eles vão se divergir, certo? Eles vão se divergir, beleza? Vão se divergir. Então, esse é o comportamento convergente. A gente representa as lentes convergentes com esse símbolozinho aqui, ó. E a divergente, a gente representa a lente divergente com esse símbolozinho aqui, tá? Aí existe uma regrinha, certo? Que é a regrinha que é assim. A lente, ela é feita de um material, certo? Então, quando você tem assim, ó, NL é o índice de refração da lente, ó, o índice de refração da lente. Ou seja, a lente tem um material, vidro, sei lá, acrílico, resina, sei lá, de aloé. Então, índice de refração da lente e tem um índice do meio. Então, é o índice de refração do meio. Ó, índice de refração
do meio. Beleza. Então, a situação é a seguinte, ó. Se liga nisso aqui, ó. A situação normal, o que é uma situação, o que é a situação mais normal? É quando o índice da lente for maior do que o índice do meio. Então, a situação mais comum, certo? A situação mais comum é a lente ter um índice maior do que o meio. Porque a maioria das lentes são usadas para são fabricadas para serem usadas no ar. E o índice do ar é quase o índice do vácuo, né? A gente até aproxima para um. Então, o índice da lente, né? A maioria das lentes, quando são utilizadas no ar, vai ter essa situação aqui, que é assim, ó, a lente de borda fina, a lente de borda fina, ela vai ter um comportamento convergente, então ela vai ter um comportamento convergente, e a lente de borda grossa, e a lente de borda grossa vai ter um comportamento divergente. Então, essa é a situação mais comum, certo? Essa é a situação mais comum, que é a regra normal, ou seja, quando o índice da lente é maior do que o índice do meio, além de borda fina, ela vai ter um comportamento convergente, além de borda grossa, ela vai ter um comportamento convergente. Lembrando que essa convergente aqui, ó, ela pode vir, inclusive, a convergir os raios de luz, tanto que elas podem até, além de convergente, pode até acender uma fogueira, certo? Você pode acender uma fogueira se você concentrar os raios solares por muito tempo num determinado canto, certo? Então, você pode sim vir a acender fogueira. Não é uma coisa, não é um mito, tá certo? Não é um mito, tá? Aí é o seguinte, e na situação, digamos assim, anormal, na situação anormal, uma situação atípica, certo? Uma situação incomum. É quando o índice da lente, ele é menor do que o índice do meio. Mas acontece, você coloca uma lente, às vezes, dentro de um líquido, você faz a lente com material fuleiragem e coloca ele no outro canto. Então, acontece isso também, tá? De você ter essa situação, o índice da lente ser menor do que o índice do meio. Aí muda tudo. Aí a lente de borda fina troca. Agora ela vai ser divergente. A lente de borda fina troca. E a lente de borda grossa também troca. Então, nessa situação, que é uma situação mais atípica, então a lente de borda grossa ela fica convergente. Você, ou seja, você troca tudo, certo? Troca tudo. Tá, beleza? Então, a gente tem que estar ligado nisso aí, para saber como é que vai ser o comportamento óptico da lente, dependendo do formato dela. Tá, beleza? Dependendo do formato dela. Aí, a gente vai passar a explicar o quê? A gente vai passar a explicar, então, os raios particulares nas lentes, certo? A gente vai passar a explicar os raios particulares nas lentes. Então, você tem uma lente assim, ó. Ops, melhor botar isso aqui mesmo, né? Você tem uma lente assim, tá? Então, deixa eu botar aqui a retinha, beleza. Então, vou colocar os pontos aqui, ó. F, A, O, F', e esse A'. Ó, o O, ele é chamado de centro óptico. Ele é chamado de centro óptico, certo? O F, ele é o foco. Só que esse F que está desse lado é chamado de foco-objeto, porque é o foco que vai ficar do lado do objeto. Ou seja, o foco que está do mesmo lado do objeto
Lembrando que a lente, ela funciona dos dois lados, né? Não é que tem um espelho que tem uma face refletora e uma face que não é, tá? Então, o F é o foco objeto e o A é o ponto anteprincipal objeto, certo? Aí, preciso colocar esse traço, não. Esse F' e esse A', a gente chama o F' de foco e imagem e o A' de ponto anteprincipal imagem. Então, ponto anteprincipal imagem. Então, muda o nome. Não é mais aquele que era do espelho e tal, que era centro de curvatura. Não, não é mais isso, não. É ponto ante, mas é a mesma merda, mas mudou o nome. Anteprincipal imagem. Certo. Belezinha. Aí, quais são os raios particulares numa lente convergente? Certo? Quais são os raios particulares numa lente convergente? Ó. Primeiro raio é esse aqui, ó, o raio que vem paralelo e bate na lente, certo? O que vai acontecer com um raio desse? Vai passar pelo foco. Então, esse é o nosso primeiro raio particular, ou seja, todo raio que incide paralelamente, certo? Todo raio que incide paralelamente, todo raio que incide paralelamente vai passar pelo foco. Beleza? O contrário, gente, também é válido. Preste atenção no contrário, preste atenção no contrário. Porque o raio de luz, ele tem um princípio da reversibilidade, ó. Princípio da reversibilidade dos raios de luz, certo? Ou seja, imagina um raio de luz vindo agora daqui, certo? Ou seja, ele passa pelo foco. Então, o que é que acontece quando o raio de luz passa pelo foco e incide numa lente convergente? Ele vai refletir o quê? Ele vai refratar como? Paralelamente, ou seja, se ele vier paralelo, ele passa pelo foco, e se ele passar pelo foco, ele refrata paralelamente. Entendeu o esquema como é que é? Vice-versa. Então aqui já tem dois raios particulares. Aí tem um raio particular bem esquisito, que é esse raio particular aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Sim. Se o raio passar pelo ponto anteprincipal e atingir a lente, certo? Ela vai passar pelo outro. Então, ele passou por um, ele vai passar pelo outro também, tá? Então, passou por um, vai passar pelo outro ponto anteprincipal, certo? E o outro raio, certo? O outro raio é o raio que, se ele incidir no centro óptico, se ele incidir no centro óptico, ele vai passar direto. Se ele incidir no centro óptico, certo? Ele vai passar direto, tá? Se ele incidir no centro óptico, ele vai passar direto. Beleza? Então, se ele incidir aqui, ó, bem nesse ponto, ó, ele vai direto. Não sofre desvio, tá? Então, aqui são os 4 raios que a gente diz, os raios particulares para dar certo. Certo? Os raios particulares para dar certo. Aí, isso dá lente o quê? Convergente.
Isso da lente convergente. E da lente divergente? Da lente divergente também tem. Deixa eu fazer aqui. Então, da lente divergente é assim. Você tem aqui. Você tem assim. Aí você tem centro óptico. F, A, F', A'. Então, quais são os raios particulares? Primeiro é esse que a gente falou, ou seja, se o raio, ele, então aqui, vou botar aqui, ó, divergente agora, divergente. Então, lentes com comportamento óptico divergente, é assim. Se o cara, ele vem paralelo agora, ele não vai coisar pelo foco, certo? Ele vai coisar como? Ele vai coisar assim, ó. Ele vai coisar assim. No caso, ó, é o prolongamento dele, ó, que passa pelo foco. Ele vai refratar de modo que o prolongamento dele passe pelo foco, certo? E aí tem o vice-versa, ou seja, tem um princípio da reversibilidade, que é, se o raio vier e ele atingir uma lente, ó, ou seja, ele atingir uma lente, certo? E ele estava numa direção que passaria pelo foco, quando ele incide na lente, ele vai refratar paralelamente ao eixo, certo? Então, ele vai refratar, ele vem aqui, bate aqui e faz isso. Paralelamente ao eixo, certo? E aí, você tem outros raios. Qual é o outro raio? Qual é o raio verde deles? O raio verde deles, macho, é uma fuleiragem. Que é assim, ó. Se um raio de luz incidir numa lente, certo? Olha a putaria. E o prolongamento dela, ó, passaria pelo ponto antiprincipal. Se o prolongamento dela passa pelo ponto antiprincipal, ela vai refratar, ela refrata numa direção em que o prolongamento dela passa pelo outro. Então, esse verde é assim, ó, se o raio de luz incide numa lente, na mesma direção que iria passar no ponto antiprincipal, ela refrata, ou seja, ela desvia, numa direção em que o outro raio refratado, né, o prolongamento dele passa por esse cara aqui. É uma putaria mesmo. E quando incide no centro óptico, passa direto, ainda bem. Então, a bicha que é fácil é quando incide no centro óptico, né? Então, incide no centro óptico, passa direto. Incide no centro óptico. Aí, minha, o azulzinho é o mesmo dos dois. É, o azulzinho é o mesmo, ou seja, ele passa direto, tá? Então, esses são os raios particulares, os raios que a gente tem que saber, essas trajetórias, certo? Das lentes, tá? E com dois desses raios, pegando um objeto que fique, né, sobre esse eixo aqui, a gente consegue colocar aonde esse objeto vai aparecer, certo? A gente consegue colocar onde o objeto vai aparecer, que é o caso da formação de imagens agora, ó. Formação, formação de imagens. Então, essa formação de imagens, ela é muito parecida com espelhos, certo? Muito parecido. Então, por exemplo, vou botar aqui, que vai ser o nosso eixo. Peraí, botar aqui, fazer aqui um deles, ó. Botar aqui o nosso eixo, botar aqui a nossa lente convergente. Não, deixa eu 7 duas setas.
Botar aqui essa lentezinha aqui, ó. E vamos colocar aqui, ó. F, A, F', A'. Ou seja, você tem que desenhar de maneira que, ó, daqui para cá seja igual a daqui para cá, ó. Ser pelo menos parecido, tá? Às vezes é difícil você desenhar isso, certo? Essas distâncias, esse cara aqui, ele tem que estar bem no meio, tá? Se não ficar assim, o desenho vai ficar, geralmente é meio tosco, certo? Então aqui eu até acho que daqui para cá o desenho é maior do que daqui para cá, mas sei lá, pode ser que não comprometa não, tá? Então vamos colocar um objetozinho aqui, ó. Vamos colocar um objeto, certo? Um objeto bem ali, vamos colocar um objeto preto aqui, pronto. Vou botar aqui um objeto preto. Não vai confundir com o bicho espelho. Vou botar um objeto aqui, vou botar um objeto verde. Vamos botar um objeto verde aqui, certo? Então o objeto está aqui, certo? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou descobrir os raios desse cara? Ó, então você vai escolher dois daqueles raios. O primeiro, vou escolher o paralelo. Vem paralelo ao eixo, certo? Vem paralelo, incide na lente e passa pelo foco. Beleza. Esse é um dos raios, tá? Vou escolher agora o outro raio. O outro raio vai sair, vai passar pelo foco, ó, passar pelo foco, vai bater e vai paralelo. Então, perceba que esses raios refratados, ó, o azul fez aquele paralelo, bateu, passou pelo foco, o vermelho fez aquele, passou pelo foco, bateu e foi paralelo. Os raios refratados, eles vão ficar bem aqui, ó. Aqui é onde vai ter a imagem, então. A imagem, eu vou desenhar aqui de rosa aqui, ó. Então, aqui é a imagem. Uma bosta a imagem, pera. Então, a imagem vai ser assim, ó, certo? Então, o objeto está aqui, ó, o objeto, e a imagem está ali. Então, veja que essa imagem, ela está de cabeça para baixo, ela foi formada do outro lado. Então, quais são as características? Veja que esse objeto, ele está além do ponto antiprincipal, está lá longe, certo? Então, quais são as características da imagem? Então, quais são as características da imagem? As características da imagem vão ser, ó, essa imagem ela é uma imagem real, porque ela é formada pelo cruzamento dos raios refratados. Então, ela é formada pelo cruzamento dos raios refratados, certo? Os raios que desviam, tá? Formado pelo cruzamento dos raios refratados. Ela é, além de ser real, ela é invertida, ela é invertida, certo? Então, ela é real invertida. E o que é que ela é mais? Além de real invertida, ela é menor. Então, a gente percebe que quando o objeto está longe aqui, ó, tá? Além do ponto principal, a imagem fica entre o F' e o A', e fica real, invertida e menor. E fica do outro lado, ó, diferentemente dos espelhos. Nos espelhos, a imagem real ela ficava do mesmo lado do objeto, certo? Agora, nas lentes, o objeto, a imagem real vai ficar do outro lado, certo? Então, a imagem real, ela vai ficar do outro lado, tá beleza? Então, dependendo da posição desse objeto, que ele pode ficar nessas diversas posições, certo? Você vai ter diversos tipos de imagem, tá? Dependendo da posição desses objetos, você vai ter diversos tipos de imagem. Lembra que tem até uma musiquinha? Então, aqui a musiquinha, gente, acredite, ela é a mesma. Aí ela é a mesma, vou até colocar aqui, ó, O, F,
A, F, linha e A linha. Então, ó, o objeto, então vamos colocar aqui, ó, o objeto ele pode estar aqui, 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 o objeto pode estar aqui, ó. Então, existem 5 posições diferentes para a lente convergente, ó. Lembrando que aqui eu estou fazendo primeiro as imagens das lentes convergentes. Então, existem cinco posições diferentes e cada uma dessas posições vai gerar imagens com certas características. Então, quando é longe, lembra, é o Ri menor. Em cima do A é o Ri igual. Aqui é o Ri maior. Aqui é o imprópria. E aqui é o vai dar maior. E na lente, né? Na lente, ó, lente divergente. Então, na lente divergente, a única imagem que vai produzir vai ser o vai dar menor, certo? Então, esse Ri Mzinho é o Ri menor, é o real invertido e menor. Ri igual, aqui ficou, aqui ficou um I meio feio, né? Isso aqui ficou um desastre. Isso aqui, pera. Ri. Então, esse Ri aqui, ou seja, é real invertida e igual. Real, quando o objeto está aqui, a imagem é real invertida e maior. Quando o objeto está aqui, a imagem é imprópria. Então, quando o objeto está aqui, é virtual, direito e maior. E, para terminar, na lente convergente, só tem um tipo de imagem, que é o virtual, direita e menor. Então, a música é Ri menor, Ri igual, Ri maior. Pode ser imprópria, pode ser imprópria, vai dar maior, vai dar menor. Então, é uma música mongol, mas que ajuda. O que também ajuda é perceber que tanto o início é menor, como o final é menor, ou seja, começa com menor e termina com menor. E aí você canta a desgraça dessa música, sabendo essas características da imagem para cada posição, certo? Que é importante. Então, é Ri menor, Ri igual, Ri maior, pode ser imprópria, vai dar maior, vai dar menor, enfim, tá? Aí, ó, a distância, se liga nisso aqui, ó, a distância do objeto, se liga nisso, ó. A distância do objeto à lente, a gente chama de que é a distância do objeto à lente? De P, ó. Ah, Daniel, bem parecido com o negócio lá dos espelhos, né? É. A distância da imagem à lente, a gente chama de quê? A gente chama de pelinho, da imagem à lente. A gente chama de pelinho. E aí a gente vai, ou seja, P é a distância do objeto à lente, ó. Distância. Pelinho, distância da imagem à lente. F, F é a distância focal. Distância focal, certo? I, a altura da imagem. Altura, imagem. O, altura, objeto. Altura do objeto. Azão, aumento linear. Certo? Azão é aumento linear. Tá, beleza. Tchau, Luciano. Depois tu vê o resto. É o aumento linear. É quantas vezes aumento linear transversal. Quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Então, isso aqui são os elementos. E aí, as fórmulas é aquelas mesmas fórmulas. F é igual a P vezes o P' sobre o P mais o P', que é a equação de Gauss, certo? A equação de Gauss. E tem azão é igual a menos o P' sobre P,
que é igual a I sobre O, que é igual a F sobre F menos P. Então, é fórmulas aqui, ó, para relacionar isso, certo? Aí tem umas convençõezinhas que é assim, ó. Quando a lente ela é convergente, quando a lente ela é convergente, a distância focal ela é positiva, certo? Quando a lente ela é divergente, quando a lente ela é divergente, a distância focal ela é negativa, certo? Outra coisa, quando a imagem ela é real, a imagem real ela é invertida sempre. Então, a imagem real, o P' ele é positivo, porém, tanto o aumento ele é negativo, porque é de cabeça para baixo, e o I é negativo, ou seja, toda vez que é imagem real, a imagem é invertida também. Pelo fato de ser invertida, o aumento linear vai ser negativo, porque vai ser um aumento, mas vai ser um aumento de cabeça para baixo, e a imagem também vai estar de cabeça para baixo, certo? Essa imagem real, ela é a imagem que ela é projetada. Então, se o cara falar que a imagem foi projetada numa tela, num anteparo, certo? Numa parede, se a imagem foi projetada, aí sim, se a imagem é projetada, já significa que ela é real, certo? O virtual é tudo o contrário aqui, ou seja, se a imagem for virtual, virtual é a imagem que sempre é direita. Então, quando a imagem é virtual, a imagem é direita, certo? O P', então, é negativo, mas o A e o I vão ser positivos, certo? A imagem virtual é aquela que é formada pelo prolongamento dos raios. Então, ela é formada dentro da lente, certo? A impressão que dá é que ela está dentro, tá? Então, esse seria o conteúdo, tá? Esse seria o conteúdo de Física 2. Eu sei que é muita informação, tá? Eu sei que é muita informação e o colégio está tentando ver as mesmas coisas que viram ano passado, só que num tempo de flash, né? Estão marcando, inclusive, algumas aulas extras para algumas turmas, para poder tentar completar esse conteúdo. Apesar de ser cobrado 6 questões, poucas questões, é muito conteúdo que vai cair. São 2 capítulos quase todos, né? Refração cai tudo, e dessas lentes aí cai até o item 10, que é até isso aqui, ó, a gente finalizou tudo. Então, é muito conteúdo para pouca questão. Então, muita coisa que você vai estudar talvez não caia e tudo. São importantes, são assuntos importantes para o segmento no próximo ano e dos vestibulares. O colégio tá tentando fazer o que ele pode, né? Enfim, gente, qualquer coisa vocês deu para ver pelo menos as físicas. No outro dia a gente vê, sei lá, 2 químicas, e no outro dia a gente vê matemática e geometria. Para tentar ver tudo sem deixar para explicar coisas novas assim nas vésperas da prova, né? Vamos tentar evitar isso, né? Explicar coisas novas na véspera da prova.